Ai, gente, não sei se vocês compartilham desse sentimento, mas eu não queria me despedir. De jeito nenhum eu queria, especialmente dos queridos Johan North. Eu simplesmente queria que o enredo deles durasse pra sempre. E sim, obviamente, nem bem acabou e eu já tô com saudades. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Você está no BL Sem Contexto. Aqui o Boys Love é feito com amor. Se gostar desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Se gostar mais ainda e quiser ajudar o trabalho a continuar, considere se tornar um apoiador. Você pode fazer isso pelo apoia.se/BLSC. Agora vamos para nossa resenha. Começamos o episódio com o Johan conversando com os amigos dele do tempo do colégio, né? Quando a gente viu no flashback do episódio 16, eram os amigos que estavam sempre ao lado dele, consolando, apoiando, dando conselhos, ajudando em algumas situações, especialmente o amigo que era dono da Lan House, né? E aí o North chega, né? Ele tava acho que tava com o Dwayne. E aí se despedem e o North olha a galera ali junta, né? Acha curioso. E aí os meninos falam, ai, fiquei tão feliz, né, de vocês estarem juntos, quase chorei. E eu super compartilho do sentimento dele, assim, chorei várias vezes com esses dois. E aí os amigos propõem, né, a gente precisa celebrar que vocês estão juntos, vamos lá, vamos comemorar isso. E aí o North fala, beleza, vamos lá. E aí eles e o Johan falam, não, vamos com a gente, né, se a gente vai celebrar vocês, é justo que você esteja junto. E ele vai. Aí já corta pra eles no bar, né? E aí eles falam, mas você não vai beber, falando pro Johan, né? Você não vai beber e tal, não sei o que, a gente tá comemorando. Aí ele fala, é que eu tô dirigindo, né? E aí eles pegam, enchem o copo de bebida e colocam pro North beber. Beleza, beber uma ou outra ali. Eu não bebo, não curto, então pra mim é indiferente. Só não curto muito os efeitos da bebida em alguns sentidos, mas beleza, isso sou eu. Aí o North bebe, né? Beleza, tá bom, vou beber. E aí o Johan fala, tá, mas pega leve com ele. E muito pelo contrário, eles fizeram o Johan, acho que bebeu o bar inteiro. Tadinho, ficou todo torto. E aí tá ele lá já jogado, né? Depois de algum tempo. E aí entra uma querida, né? Uma moça, acho que ela tava vestindo um tubinho, que é tipo um vestido, um tomara que caia, algo assim, sei lá. Enfim, ela estava de vestido, era uma moça longilínea, tal, cabelo comprido e tal. Enfim, né? E aí ela entra super assim... Eu não sei definir isso sem ser pejorativa, mas vamos lá. Ela entrou e ela basicamente abordou uma mesa que tinha 4 pessoas, que era o Johan, o North e os 2 amigos do Johan. E assim, ela não pediu licença nem nada, ela foi direto no Johan e ela foi já colocando a mão nele, falando... Johan, você saiu. Tipo assim, provavelmente ela devia estar esperando por ele já há um tempo. Já devia estar esperando ele retornar há mais tempo ainda. Porque, enfim, ele largou uma galera pelo caminho, né? Depois que o North passou a fazer parte da vida dele diretamente. E ele não deu satisfação nenhuma, ele não achava que ele tinha que dar, né? Obviamente não é uma postura legal, é uma postura super de boy lixo e tudo mais. E assim, ele encontrou o amor da vida dele já faz tempo e agora ele tava conseguindo ter contato com o amor da vida dele. Então pra ele, mais nada era importante e ele não ligava se as pessoas iam julgar mal ou não o fato dele tratar as pessoas que ele deixou pelo caminho assim. Não é legal? Não é. Mas na cabeça dele, os motivos nobres dele justificavam ele só sair andando. Beleza. Dado esse pequeno contexto, a moça lá, né, seguiu tentando falar com o Johan e ele completamente desprezando ela. Ele sequer respondeu a ela, ele só olhou pra ela, assim, meio de baixo pra cima, tirou a mão dela do ombro dele, seguiu a vida dele e ela continuava lá do lado em pé. E assim, gente, eu sei que não é legal ser tratada desse jeito e tudo mais, mas acho que na primeira vez que o cara já reagisse assim, já era sua deixa pra se retirar, né? Enfim... bom, né? Do meu ponto de vista, eu acho que seria. Acho que é muita humilhação você continuar ali depois disso, mas tudo bem. Ela não desistiu, ela seguiu lá e falando alto e, tipo, nem aí pra galera que já tava ali conversando e tal. E o North, ele estava trêbado. 13, coitado, né? Já tinha passado dessa, já tava já em outro planeta. Só que ele jogado ali, mesmo assim, ele viu ela chegando e ele ainda até fez um gesto pros meninos, tipo, como assim? Eis que o North
simplesmente achou que a melhor forma de colocar a querida no lugar dela era sentando no boy dele. Não no sentido bíblico, no sentido mais tranquilo, que ele afastou o Johan, sentou nele, né, no colo dele, e justamente para mostrar para ela quem é que manda, de quem que ele é, coisas do tipo, sabe? E aí ele sentou no colo dele e falou assim: por que você é tão gostoso? Ai, eu também não sei por que ele é tão gostoso. Eu sei que eu não experimentei, mas assim, que homão da... né? Meu Deus do céu, muito homem num homem só, mas beleza. E aí o Johan se divertindo, né? Ele até deu uma risadinha, e quando ele ria assim de lado, gente, a coisa mais linda do mundo. Que homem lindo, pelo amor do Senhor. Mas enfim, foco. Tá. Aí ele falou assim, o Pidgeon é só meu. E ele falou, dando a volta ainda, assim, meio que se deitando pra lateral, querendo dizer: você tá ouvindo, querida? E aí ele voltou pro Johan, e aí o Johan respondeu pra ele: sim, eu sou todo seu. E aí ela ficou pistola, começou a gritar, dar escândalo, e aí os amigos dele, né, interviram, né, além de ficar achando engraçada a situação, eles foram lá e falaram: é melhor você ir embora, né, acho que não é legal você continuar. E aí eles conseguiram fazer a moça sair. Gente, eu sei que foi uma cena ótima, cômica, perfeita, e só fez eu ficar mais apegada ainda a eles dois. Beleza, aí o Johan meio que literalmente só teve forças pra fazer isso, pra defender a honra do boy dele e botar a querida no lugar dela. Porque em seguida ele deitou no ombro do Johan e ele dormiu. Aí o Johan até tentou acordar ele, não foi. Aí ele falou: pessoal, acho que eu vou indo, porque acho que ele não tá muito em ordem. Aí ele pegou ele, né, carregou ele, né, levou ele no colo e levou ele pra casa. Aí já corta pra eles em casa, o Johan coloca ele na cama, né, pra deitar. E o Norf chama ele falando: não, vem aqui. Tipo, ele naquela situação querendo conversar ainda, falando: não, você é só meu, você tem que falar que você é só meu. E aí o Johan fala pra ele: você sabe o que você tem que fazer quando você quer pedir alguma coisa pra mim, né? Lembrando do acordo lá, né, desde quando eles começaram meio que a ter um contato assim um pouco mais próximo, que o Johan falou pra ele que se era dinheiro que ele queria, que isso não era problema, só que ele daria o que ele quiser, desde que o Norf fizesse favores físicos. E assim, né, eu sei o quão problemático isso pode soar, né, mas eu achei maravilhosa a proposta. Pensei comigo: se o Norf não quiser, onde é que fica a fila? Mas tudo bem, né? E aí teve o desenvolvimento deles e tudo mais. Graças a Deus eles realmente conseguiram se apaixonar, ambos, né? O Johan já era apaixonado por ele há muito tempo e felizmente, né, conseguimos que fosse recíproco. Aí ele falou: tá bom. Aí ele foi e beijou o Johan. Aí o Johan respondeu: sim, eu sou todo seu. E aí eles continuaram se beijando e tal. E aí o Norf meio que, né, continuou, o Johan continuou, né? E aí, teoricamente, o episódio dá a entender que aconteceu o que a gente acha que aconteceu, né? Eles acordaram com as roupas jogadas no chão e acordaram sem camisa. E assim, gente, eu não sei qual é a pira que algumas pessoas possam ter, alguns autores, diretores, roteiristas. Eu não sei bem como isso funciona, tá? Se você é do time que lê novel e você também notou isso, ou se isso é mesmo exclusividade de algumas coisas que eu vi ao longo do tempo em que eu assisto BL, mas assim, eu tenho muita agonia de quando eles colocam os personagens pra ter contato físico quando uma ou as duas pessoas não estão em ordem, sabe? Eu sei que, né, essa questão da bebida é muito particular de cada um. Às vezes a pessoa bebe muito inocente ou bebe pouco e já fica zoada e tudo mais. Mas assim, vamos entender que, por mais que o consentimento ele esteja implícito quando se trata de um relacionamento entre duas pessoas que estão ali de comum acordo e tal, estão no relacionamento, estão juntas e estão, por exemplo, se beijando ou se despindo,
quando a pessoa ela tá com a cognição alterada, seja pelo motivo que for, né? Nesse caso era álcool. Será que é uma boa ideia você colocar uma cena, seja numa novel, num livro, ou num filme, ou numa série, dos personagens indo até o fim? Né? Eu não acho legal, cara. Eu tenho muita dificuldade pra curtir a cena. Aí eu fico pensando, sei lá, não que isso não aconteça, tá? Acontecer, né, leia-se entre pessoas que estejam de comum acordo previamente, né? Só que, sei lá, eu acho que quando você tá tratando de uma obra de ficção, você tem a escolha de deixar tudo mais em ordem, tudo mais de boa, né? E assim, não é só em Forever You, né? Por exemplo, em Tarn Type, a primeira cena de contato físico que a gente tem do Tarn e do Type, o Type tá desacordado. E assim, se o Type já tinha agonia, se ele julgava toda a comunidade por conta de uma pessoa só, por conta de uma situação traumática que ele tinha vivido, imagina como ele se sentiria se ele acordasse ali no meio do negócio, ou se ele soubesse exatamente o que aconteceu. Beleza que no dia seguinte ele meio que desconfia que ele foi tocado e tal, mas enfim, não é legal, tá tudo errado, entendeu? E Tarn Type é a minha série da vida, minha série número 1 ao lado de Yankee Now. Então, essa é uma coisa que eu não gosto na série, das poucas coisas que eu não gosto. Essa é uma coisa que eu realmente mudaria, que eu não deixaria, né? E assim, isso estava em algum lugar, ou estava na novel, ou a pessoa que adaptou achou que deveria manter, e assim, não necessariamente porque está na novel é legal você trazer isso pro audiovisual, entendeu? Mas vai prejudicar a fidelidade da obra, não sei o quê. Algumas coisas não fariam falta, assim, humildemente falando, eu acho que não, né? Não tem nenhum caráter técnico no que eu tô falando. O caráter é realmente de bom senso mesmo, sabe? De não passar a mensagem de, pô, que legal, porque assim, ia ser um puta tesão o primeiro contato físico do Tarn e do Type ter sido de outro jeito, entendeu? E não daquele jeito. E aí a gente tem vários exemplos mais, né? Nem precisa ir tão longe assim. Kim Porsche, a primeira vez do Kim e do Porsche também, né? O Porsche, ele tava em outro planeta, ele não tava nem nesse mundo, de tão alterado que ele tava. Eu não lembro se era, acho que tinha sido álcool também. Então não dá, cara, não dá, você não consegue aproveitar a cena, e é uma pena, porque nesse caso também era uma química do caramba, 2 atores lindíssimos, maravilhosos juntos, uma série muito bem feita, aliás, recomendo demais, se você que tá vendo esse vídeo que você não tem assistido ainda Kim Porsche, vai lá e vai sem medo, porque vai ser bom. Porque assim, beleza, eu tenho um certo simbolismo com a primeira vez e tal, eu acho um negócio muito sagrado, acho um negócio que deve ser bonito, mas a gente sabe que nem sempre é assim, às vezes, calha da maioria das vezes não ser assim, infelizmente. Mas assim, tudo bem se não for tudo rosa, se tiver empecilhos no meio, se for difícil e tal, mas justamente, falando novamente de quem adapta, quem escreve, quem roteiriza, quem dirige, tem a escolha de fazer normal, com 2 pessoas sãs, né? E escolhe não fazer. Dando mais um exemplo também. OMG Vampire também, que é uma série também relativamente recente. Acho que a primeira vez do primeiro casal, que eu não lembro o nome do casal. Também não lembro o nome do chip agora, me perdoem, mas é bem fácil de achar. Tailândia, né? OMG Vampire. A primeira vez deles também foi com o menino. Um dos meninos, ele tava também alterado por bebida. Não precisa ir tão longe literalmente, porque agora em See Your Love, a primeira vez de verdade, né, do Fendi e do Tingia, o Tingia tinha bebido até o talo também. Então, gente, pra que isso, né? De onde vem isso, né? Se alguém souber, se alguém tiver alguma ideia, se realmente isso é cultural lá, se pra eles não é um problema, porque, cara, é muito estranho. Eu, particularmente, não entendo, não acho que isso seja normal, né? Mas, assim, e justamente, né, em obras asiáticas, sempre em BLs asiáticos, tá? Então, eu desconfio que tem alguma coisa errada, mas tudo bem. Desculpa aí pelo parênteses enorme, mas a intenção é só pra vocês entenderem que sim, eu reparei, sim, eu não acho isso legal e
eu penso que, são personagens que a gente ama muito e eles mereciam uma cena íntima, mesmo que a cena íntima não passasse pra gente ver, porque não é tanto a pegada de Forever You, mas assim, pelo menos uma cena construída com todo mundo são, sóbrio, afinal de contas eles estão namorando, estão morando juntos, então é completamente normal eles, né, serem felizes ali quando eles quiserem ser, né? Só que não assim. Então, enfim. Mas beleza, né? A série lida com isso como se fosse tudo... Beleza, tudo tá certo, né? Já que eu falei tanto de exemplos que eu não curti, deixa eu dar um exemplo que até que foi um exemplo passável, né? Por exemplo, em Kutipi, se eu não me engano é Kutipi 2, quando o Liam, o Ria Liam, né? Ele vai visitar o Nukuya, que acho que ele tá fazendo alguma coisa na faculdade ou trabalhando em outra cidade, eu não lembro direito, gente, faz um tempo já que eu assisti, apesar de ser uma série que eu amo. Os dois começam a se pegar fortemente e o Liam, ele fala assim, eu tô com muita saudade de você e tal, e aí eles começam lá, né, a química deles é um negócio de outro mundo, é perfeito, tá? Se vocês não tiverem a oportunidade de ver Zin e Neil juntos, vão ver, né, os dois Kutipis, Kutipi e o Kutipi 2 Yu. Maravilhoso, 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 uma delícia, um tesão do caramba, é perfeito e tal, eles começaram a se pegar, se beijar muito e tal, nananã. E aí o Ria Liam lembrou, né, acho que o bom senso baixou ali, né, em vista de como eles estavam, e aí ele parou tudo e falou assim, eu acho que você tá muito bêbado. E não é nem o muito, né, o estar bêbado que seria um problema. E aí ele fala, não, mas a gente não vai, né, e até tem a sonoplastia que faz uma zoeira, é mó divertido. E aí o Ria Liam fala pra ele assim, não, eu quero que você se lembre de tudo que aconteceu, então vamos ficar por aqui hoje. Então, assim, beleza, ele, né, tinha beijado e tal, e que beijos, hein? Tinha feito bastante coisa antes, mas ele pensou melhor e falou, melhor não, né? E acho que é isso, beleza, já que vocês fazem tanta questão de fazer a galera, né, começar as coisas quando não tá muito em ordem, cognitivamente falando, pelo menos não deixa ir tão longe, né? Mas tá bom, vamos lá. Continuando a vida aqui, depois desse parênteses enorme, só que realmente é uma coisa que me incomoda e eu acho que já deu de fazerem isso. Mas tudo bem, né? Aí nossos bonitos acordam, né? Falando em bonitos, meu Deus do céu, Johan, que peitoral, que saúde, que tudo, que rosto, que homem. Meu senhor, tá, foco. Aí o North acorda todo constrangidinho, o Johan zoa ele, fala, foi você que começou ontem. Justamente, o North tava fora de si. Né? Não que ele não tenha o hábito de começar ou não, a gente nem sabe disso, porque afinal de contas a série nem entrou nesse mérito de intimidade entre os personagens necessariamente, né? Só nesse episódio e no episódio do flashback do Rio Ter, que também né, isso eu comento quando chegar na parte deles, mas tudo bem. Você que começou ontem, e aí que tá, né? A pessoa que começou ontem é uma pessoa que não tava sóbria e tudo mais, mas tudo bem, já falei bastante sobre o que eu penso disso. E aí eles, né, vamos entender que pelo menos essa cena seguinte foi divertida, eles estavam lindos e tudo mais. E aí o North pergunta, você vai estar livre no próximo feriado? E aí o Johan fala, acho que sim. Ele, então vamos pra minha casa. E aí o Johan fala, tá bom, vamos. Aí ele, então você vai na minha também? E ele fala, tá, vou. Aí ele fala, só não quero que você conheça a minha mãe. E na hora a gente não entende muito, nem o North entende muito. Ele pergunta, sua mãe é rígida? E o Johan fala, não. E depois, mais pra frente, a gente vai acabar entendendo por que ele disse isso. Depois disso, a série já corta pra os meninos na faculdade, né? O North chegando, conversando ali com a galera. Ele encontra o Ter, o Dal e o Taipum, né? Aliás, eu não sei se é Taipum, se é Tifun, Tifon, Pum, Pom. Então, eu me sinto mais vontade falando Taipum. Acho que soa melhor, mas aí vocês entendam da forma que é correta ou peçam pro Google explicar qual é a pronúncia certa. Beleza, eles conversam e tal, e aí o North já chega falando pro Dal que ele quer tirar cartas, né, pra saber como que vai estar a vida dele dali pra frente. Ele quer saber se ele vai ganhar na loteria e tal. Até o Ter, em alguns momentos, ele faz uma piada sobre só ser possível ganhar na loteria uma vez, querendo dizer que, ou supor, né, que o North já teria ganho na loteria. Aí eu não sei se ele realmente ganhou na loteria,
ou se ele está se referindo ao que a gente também acha, que ele ganhou na loteria lá para as bandas do episódio 7, sei lá para o começo da série, quando o Johan entrou na vida do North diretamente, né? Porque isso sim é ganhar na loteria. Ganhou com força, graças a Deus. Esse menino tá rico demais aqui, não sei se ele entendeu isso ainda. Mas beleza, eles vão lá tirar cartas e aí o Dal, ele tira a carta pro North e fala, vai ser um bom momento pra você financeiramente. Aí o North até comemora, beleza, vou ganhar na loteria. E aí, novamente, o Ter faz a piadinha de só ser possível ganhar uma vez, né? Por isso que eu fiz a observação anterior. E aí eles pedem pro Typhon tirar uma carta, inclusive eles ficam chamando o Typhon de gato, porque eles falam que ele tem uma cara de gato e de um gato sonolento. E é um gatinho mesmo, um fofinho, né? E aí ele tira uma carta e o Dal falou pra ele, é um bom momento pra você no amor. E aí fica todo mundo assim, é mesmo? Nesse momento também, gente, eu também fiquei meio assim, porque assim, o que a gente tem visto? Desde aquele episódio longínquo, lá no começo da série, quando o Tom Fá, ele ajuda, né, a buscar o Typhon, porque o Typhon se perde e ninguém tinha disponibilidade para ir buscar, e o Tom Fá se oferece. Depois daquilo, a gente nunca mais viu os dois em contato ou no caminho um do outro. E aí agora, mais pro final da série, a gente voltou a ver os dois no caminho um do outro, só que assim, com um certo desconforto, sempre se olhando como se estivessem incomodados um com a presença do outro, né? Especialmente o Typhon. Então, isso do Dal tirar a carta falando que ele tá com sorte no amor, será que isso é pro futuro? Ou será que isso está acontecendo e, na verdade, a gente vendo eles se evitando tanto e tão diretamente, seja porque, na verdade, eles estão juntos e não queiram que ninguém saiba? Eu não sei, não faço ideia. Como eu falei pra vocês, minha experiência se baseia só em assistir as séries, então estamos aí criando teorias, pensando em coisas e torcendo para que o final feliz venha aí. E a gente só vai saber o que acontece de verdade na parte 2, né? Que sabe Deus quando estreia. Nem fui olhar se tem data de estreia ainda. Mas eu tô ansiosa pra caramba. Especialmente pra ver como é que vai rolar do Atiti se aproximar do Dal, né? Eu vou querer ver isso demais. Um é super de boa e o outro é super expansivo, né? O Atiti, ele não tem isso dele ser discreto nem comedido. E o ator que faz o Atiti, ele é um querido, um fofo. Mas beleza. Aí eles saem desse assunto das cartas e tal, né? Eles até zoam bastante o Typhon, falando, vai se apaixonar, gato, que legal e tal. E ele até fica com uma cara meio estranha, por isso também que eu acho suspeito, mas tudo bem. Aí do nada eles começam a falar dos significados dos nomes uns dos outros, né? Meio do nada, assim, né? Porque o Dal tá ali no meio, e Dal na Tailândia costuma ser um nome feminino. E aí o Dal explica, é que meus pais prometeram, né? Que se eles conseguissem ter um filho, independentemente do filho, o nome seria Estrela Cadente. Isso é em tailandês, e aí tem o nome inteiro lá, né, que eu não sei pronunciar direito, acho que é Dal Tok, alguma coisa assim. E aí chamam ele pelo apelido, que é Dal, e aí por isso perguntaram pra ele por que você tem um nome feminino, e ele explicou isso. O North falou, minha mãe me deu esse nome por causa de Norte mesmo, só que acho que ela quis deixar mais internacional, e aí por isso que ela não colocou Nuer, que é o nome em tailandês, e colocou North, né, que seria o nome em inglês. O Ter falou que o nome dele é Easter, que é justamente Páscoa, que é um feriado católico, que a mãe dele participou uma vez e gostou muito, e por isso ela deu esse nome para ele, e deu o nome de Christmas para irmã dele. E aí o Typhon falou que o nome dele é esse porque parece com o nome da irmã dele. E aí perguntaram, mas qual é o nome da sua irmã? Ele falou Torfan. Aí o North ficou, Fan, Pum, como que isso rima? Aí o Ter falou, só aceita que rima, que combina, enfim. E nisso que eles começaram a tocar no assunto do Typhon ter uma irmã, o Typhon começou a ficar muito incomodado, querendo mudar de assunto, evitar o assunto. Então eu também não entendi o motivo do desconforto, né? Que também é mais uma coisa que a gente teve a descobrir na parte 2. Com o Ter, a gente acabou descobrindo o que aconteceu. A irmã dele gostava do Rio, e aí criou toda uma situação complexa e difícil, né? Quando eles foram pegos lá no quarto juntos, a irmã estava junto, então tinha todo um trauma envolvido. Agora, com o Typhon, o que será que é, né? Criem teorias aí, me contem nos comentários.
porque se deixar minha mente vai longe e estamos nem na metade do episódio ainda e já tô com um monte de pormenores aqui gravados. Aí depois disso já corta pra eles reunidos em alguma lanchonete ou bar, restaurante, enfim, algo assim. E tá todo mundo lá e só falta chegar, se eu não me engano, a galera, né? Os meninos, os médicos. O Tonfa, o Ryu e o Johan. Aí chega a galera, chega inclusive o Tonfa, e quem já está lá no restaurante são os meninos, inclusive o Taipum. E aí assim que o Taipum vê que o Tonfa tá entrando, ele se levanta e vai embora imediatamente. E aí ele passa na porta justamente na hora que o Tonfa tá entrando. E o Tonfa olha assim e vê ele indo embora com uma cara de lamentação. É um pouco triste de ver a cena. Continuando, eles estão lá reunidos e aí do nada entra uma moça no restaurante e o Johan se levanta para ir até ela. Aí o Johan vem, chama o North e leva ele até ela. Era a mãe do Johan. E aí ele falou, é por isso que eu não queria que você conhecesse ela. Porque ela é super expansiva, super de boa. E ela quer abraçar o North, cumprimentar direito. O Johan não deixa, porque ele é muito possessivo. E ela fala pro North o quanto o Johan esperou, que ele vivia chegando em casa triste, deprimido, que a vida dele era muito difícil, mas que depois que ele conseguiu que eles ficassem juntos, que aí virou outra vida, né? E o Johan fica todo tímido, todo tipo, ai que saco ela falando sobre isso, e o North fica com uma carinha assim, todo encantado. Aí eles vão, né, conversam, né, se apresentam direitinho, se despedem, e o Johan não deixa a mãe dele abraçar o North, né, por ciúmes. E aí quando ela vai embora, eles ficam todos constrangidinhos, assim, né, porque é muito lindo, né, a gente sabe o tanto que esse menino esperou, o tanto que ele sofreu e o tanto que ele tá feliz nesse momento, porque agora finalmente, né, aconteceu o Johan North, então é muito bonitinho de ver. Nisso já corta pra galera estudando no café, que agora é do Johan, né, o café onde anteriormente o North e o Ter trabalhavam, e aí o Taipum liga pro North e pro Ter pra avisar que ele se perdeu de novo. E aí eles falam, ai meu Deus, onde você tá e tal. Aí o Ryu fala, onde que ele tá? A gente vê de tentar buscar. E aí eles viram pro Tonfa e perguntam, vai lá buscar ele. E aí o Tonfa só vira pra eles e fala assim, a cena com a cabeça dizendo não, né? E aí o Ryu se oferece pra ir buscar. Aí o Ter fala no telefone, beleza, o Ryu tá indo te buscar. Nisso, eles desligam o telefone e aí os meninos perguntam pro Tonfa, o que tá acontecendo? Por que você não quis ir? E aí o Tonfa fala, por nada, eu só cansei de ser ignorado, né? Tipo, de saco cheio de tentar se aproximar do menino e o menino agir assim, como a gente tem visto, né? Enfim, foi um take tenso, né? E aí, depois de desligar o telefone, o Ter pergunta pro North se ele também tá notando alguma coisa estranha entre o Taipum e o Tonfa. Porque sempre que eles se encontram, ou calha deles estarem no mesmo ambiente, ou eles ficam com uma cara super estranha um pro outro, ou um dos dois se retira. E aí o North fala, nossa, também notei isso. E aí o Ter fala, eu sabia, e ele até faz um certo escândalo, e os meninos olham pra eles e eles falam, desculpa, não foi nada. E aí, né, nesse meio tempo, o Ryu chega com o Taipum, e o Taipum senta pra estudar com eles. E ele começa a tirar uma virada mochila e tal, e aí os meninos veem que ele tira um livro de medicina. E eles falam, você vai tentar medicina de novo? E aí o Taipum fala, vou tentar de novo. E aí você vê, né, o Tonfa olhando isso de longe, né, observando de longe, mesmo sem comentar nada e tal, você via que ele tava prestando atenção. Depois corta pra uma cena onde o Ryu e o Ter estão conversando e o Ter fala que, lembra que eu tinha pedido pra você pra gente viajar junto, tal, nas férias ou quando desce? Então, eu quero ir pra casa. E assim, fazia muito tempo que ele não ia pra casa, né? Desde o acontecido lá, de quando flagraram ele e o Ryu no quarto, né? E deu aquele BO todo e a família ficou toda estremecida. Ele não tinha ido pra casa. E agora, graças a Deus, né? Tá tudo em ordem, tudo esclarecido, mas fazia tempo que ele não via a família dele. Ele falou que queria ir pra casa. E aí o Ryu falou, beleza, eu te levo lá. E aí o Ryu falou, tá, então vamos na minha casa também.
E aí o Ter falou, tudo bem, mas e o seu avô? Porque o avô dele que arquitetou, né, o plano de levar o pai do Ter pra lá, pra tal festa, e fazer ele ver os meninos naquela situação, era uma pessoa bastante, enfim, bastante contra o relacionamento deles, era alguém que realmente não tinha diálogo, sabe? E aí o Rio ficou em silêncio, né? Aí a série já vai pro take onde a galera tá fazendo as últimas provas, né? O North e o Boenal rolando. O Ter super, né, tranquilinho lá, fazendo as provas. Os meninos, né, os nossos futuros médicos também fazendo as provas deles, né? Aí a galera termina as provas, né? Termina esse momento letivo. O Ter já viaja direto com o Rio. E o North e o Johan ainda vão pra casa. E aí o Johan tá lá trabalhando e o North tá deitadinho no ombro dele. E o Johan fala, nossa, você anda apegado a mim ultimamente, você reparou? E o North fala, tô muito apegado a você mesmo, eu pensei comigo e tá certo. Ai, beleza. Aí eles continuam conversando e o North pergunta, e se a gente viajar nas férias? Mas se você tiver muito trabalho, tudo bem, a gente pensa nisso no outro momento. Aí o Johan fala, pra onde você quer ir? E o North responde, quero ir pra praia. E aí beleza, aí já corta a próxima cena pro Rio e o Ter chegando na casa do Ter. E aí no primeiro momento ele encontra a mãe e a irmã, né, se abraçam e tudo. E a irmã até pergunta se ele e o Rio estão juntos e o Ter fica super sem graça e eles falam que sim. E aí quando a mãe dele e a irmã se afastam, o Ter até fala pro Rio, minha mãe não te reconheceu como sendo o Neil, né? Pra quem não se lembra ou não estava assistindo, Neil é o nome que ela ouviu ele dizer quando ele se despediu dela na primeira vez que ele foi até a cafeteria dela, lá antes dele se aproximar do Ter. E aí ela ficou sempre achando que esse era o nome dele. E como nessa ocasião ele sempre usava uma máscara, ele se escondia muito, ele não queria que as pessoas soubessem quem ele era mesmo, ele nunca corrigiu ela e ela nunca soube que aquele Neil era esse Rio. E aí o Ter falou pra ele, minha mãe não te reconheceu. Ele falou, não tem problema. E aí em seguida a gente tem o pai dele vindo, né? E assim, foi com o pai dele que o negócio foi mais tenso e foi muito, muito bonito, muito legal de ver o pai dele vindo, acolhendo os dois, né, se desculpando, falando que não estava mais bravo. Então é uma cena necessária e muito bonita. Aí eles estão lá, né, no café dos pais do Ter, e ainda no momento o Ter fala assim, eu vou fazer bebida de cacau pra você, que ele já tinha feito, né, na época em que o Rio era o Neil. E naquela época, tadinho, ele não tinha conseguido fazer muito bem. E aí ele fez dessa vez ficou bom. E aí, pra relembrar os velhos tempos, né, eles inclusive sentaram na mesma mesa, né, daqueles tempos, na mesma mesa em que eles se viram diretamente a primeira vez, né, mesmo o Rio estando com a máscara, foi a primeira vez que eles sentaram naquela mesa e conversaram. Dessa vez, ele entregou pra ele, né, a bebida de cacau, e aí o Ter falou, só que dessa vez eu fiz pro meu namorado. E aí ele falou, prova, tá bom? E aí o Rio, em vez de responder, né, normal, ele levantou, pegou um papelzinho e começou a escrever. Pra relembrar aqueles tempos, né, porque justamente ele não falava porque ele não queria ser reconhecido, então ele só escrevia pra se comunicar. Aí ele escreveu, tá muito bom. Aí o Ter falou pra ele, que bom, que agora tá bom, e eu vou fazer pra você todos os dias a partir de agora. Aí o Rio escreve pra ele, tá bom, mas só pra mim e pra sempre, tá? E aí o Ter fala, sim, só pra você e pra sempre. Aí eles almoçam lá com a família do Ter, é tudo muito bonito, tudo muito lindo. A família até pergunta como eles se conheceram, como eles começaram a namorar, e o Ter não deixa o Rio contar. E aí eles se despedem da família do Ter e vão pra casa da família do Rio. E aí chegando lá, né, o Ter super hesita em entrar, porque, enfim, né, pra ele é uma situação complexa em vista de como foram as experiências que ele teve com o avô do Rio. E aí o Rio fala pra ele, tá tudo bem, eu tô com você, vai dar tudo certo. Aí eles entram, né, no quarto da vovó, a vovó, graças a Deus, né, agora ela está bem, saiu do coma, e o vovô tá ao lado da vovó. Mas ele passa boa parte da cena, assim, em silêncio, né, então a gente fica um pouco em dúvida sobre como tudo está.
Mas aí a vovó começa a falar que ela torceu muito pelo Ter. Ela pergunta, esse é o garotinho de quem você me falou e tal. E o Rio fica todo tímido. E assim, gente, ela é uma querida, é uma fofa. Ela foi o suporte, o apoio do Rio naquele momento lá, na época do colégio, em que ele era super cobrado, ele mal tinha alguma alegria na vida, e ele conversava super abertamente com ela, e ela sempre apoiava muito a ele. Aí a vovó até comenta, não, agora eu tô bem, tá tudo certo, o vovô tem cuidado de mim. E aí, finalmente ele fala, mas eu parei até de trabalhar pra cuidar de você. E aí ela fala, ótimo, assim você se ocupa e para de estressar, né, fazer mal pras crianças. O Rio tem trauma por causa de você. E ela fala, se ele fizer alguma coisa que vocês não gostem, por favor, me avisem. Muito fofa ela, muito querida. Aí eles levam a vovó pro quintal, e o Rio tá conversando com a vovó e ela entrega um colar pra ele falando, entrega isso pra quem você ama, é por isso que a sua mãe também tem um. Ele agradece, eles se abraçam, é super fofo. E aí o Ter chega e ajuda a servir um lanche pra vovó. E é uma cena muito bonitinha. Depois disso, o Rio, ele leva o Ter pra conhecer o quarto dele. E ele comenta, né, que é um quarto do qual ele não tem boas sensações nem boas lembranças, porque é onde ele ficava enfurnado, só estudando, sozinho, pressionado. E que ter o Ter ali no quarto com ele já dava uma outra energia pro quarto, né? Era outra vida. Aí a série já corta pro Johan e o North chegando na casa do Johan, onde a família toda estava esperando para conhecer o North. Basicamente, eles queriam conhecer o Salvador, né? Que fez com que o Johan se tornasse outra pessoa, com que ele achasse motivos, né? Para ser mais do que ele vinha sendo. E foi uma cena muito, muito bonitinha, muito fofa, muito engraçada. Ele provocando o pai provocando ele, a família toda olhando pro North como se ele fosse um Jesus Cristinho. Ai, foi muito bonitinho. Até uma hora o pai dele falou assim, esse menino aí come na sua mão. Eu pensei comigo, pior que come mesmo. Ai, muito, muito legal, muito boa essa cena. Aí eles terminam, né, de se falar porque os pais dele têm que sair pra viajar, né? E aí depois disso eles vão pra casa do North. E chegando na casa do North, é outra sequência de cenas ótimas, assim. A mãe do North, ela é muito expansiva, muito direta e ela é muito divertida. E aí o Johan e a mãe do North começam a falar do North na frente dele. A mãe começa a falar que ele é teimoso e o Johan começa a dar risada. Falar que o North vivia ligando, falando que o namorado dele era maravilhoso, que ele fazia um monte de coisa por ele, que ele era muito bonito, muito não sei o quê. E tá certo, né? É muito bonito e é maravilhoso mesmo. E aí o North fica todo constrangido, enfim, é uma cena muito engraçada, muito divertida. Aí eles estão se arrumando pra dormir, e aí o North entra no quarto e fala assim, caramba, minha mãe gosta mais de você do que de mim, o que eu vou fazer se ela te amar mais do que ela me ama? Aí o Johan fala, e você? Você me ama? Aí o North fala, mas como assim você tá perguntando isso do nada? É assim, eles já disseram isso algumas vezes, tá, gente? É que o Johan só gosta de ouvir, eu super entendo ele, eu também sou dessas. E aí o North fala, sim, eu te amo. Aí o North vai, pega o violão e fala, você sabia que eu toco de vez em quando? E assim, desde que a gente começou a namorar, a gente nunca teve um momento de flerte, né? Ele, então deixa eu fazer um negócio legal, romântico aqui pra você. Aí ele começa a tocar pro Johan, e a gente vê ele tocando e o Johan olhando pra ele, sorrindo. Ai, é um take lindo, lindo, maravilhoso. Eu só não entendi muito porque que a série não deixou a gente ouvir. Talvez porque o Bas, eu não sei se o Bas toca violão mesmo ou não, pode ter sido por isso. Mas o Bas canta, né? E o Maxik também. Então não entendi muito a cena ter ficado mutada, mas beleza. Pelo menos os takes deles se olhando foi lindo, né? Eles sempre são lindos, então tudo bem. Aí no outro dia eles vão embora, se despedem da mãe do North e eles vão pra praia, né? E aí eles chegam lá no hotel e o Johan, ele entra no quarto super deslumbrado. Nossa, que vista linda, não sei o que, tudo maravilhoso. Enquanto ele tá admirando a vista, o Johan tá admirando ele. Ai, gente, maravilhoso demais, eu não aguento.
Aí beleza, eles vão pra um tipo de área gourmet, sei lá, sacada que tem onde eles estão hospedados. E aí quando ele chega lá, ele se depara com a galera toda, do Enal, Tiger, Rio, Ter. O Johan simplesmente chamou a galera toda pra curtir esse momento de praia junto com eles. E o North fica super feliz e tal, aí todo mundo almoça juntos. E assim, gente, nesse momento do almoço, eu fiquei chateadíssima pelo Tiger, porque só ele e o Doinal que não eram um casal, não por falta de vontade do Tiger, né, que o Doinal desconhece completamente o que o Tiger sente por ele, infelizmente. E assim, você tinha Johan North de um lado, românticos, lindos, apaixonados, maravilhosos, Rio Ter também, iguais do outro lado. Então, nossa, que momento difícil para ser solteiro e inconformado. Mas beleza. Aí eles terminam de almoçar e aí corta pra um take na praia do Tiger e do Doinal, falando, né, sobre quando que o Doinal vai ver o irmão dele lá em Boston. E ele tá juntando dinheiro pra ir e ele pergunta pro Tiger, você ainda vai comigo? E o Tiger fala, vou sim. E acho que o Tiger tinha desistido de ir antes e retomou agora, é por isso que o Doinal ficou tão agradecido. Só que aí o Doinal fala, mas então eu vou ter que esperar um pouco mais, porque eu tenho que juntar mais dinheiro pra ter a grana suficiente pra ir visitar ele lá. E aí o Tiger fala, não, pode deixar, eu te empresto dinheiro pra você poder ir antes. E aí o Doinal fica super surpreso, né, super emocionado e tal, ele até fala, vou gravar você falando que você vai fazer isso pra você fazer mesmo, tá? E ele grava mesmo ele falando, vou emprestar dinheiro pro Doinal ir mais cedo pra Boston, ver o irmão dele. E aí eles terminam esse take na praia, juntos e lindos, com o Doinal deitado no ombro do Tiger e o Tiger olhando pro horizonte com alguma esperança, né, gente? Porque tadinho. Tomara que na parte 2 aconteça, venha aí desses dois conseguirem ficar juntos, né, de rolar reciprocidade, porque o bichinho tá esperando já faz muito tempo. Nisso, a gente vai pros nossos dois casais principais dessa fase, né? Começando com o Rio e Ter, eles passam o dia na praia juntos, sendo fofos, tirando foto, curtindo. E aí anoitece e eles estão juntos na praia, num céu super estrelado, belíssimo. E aí o Ter pergunta pro Rio, você acha que vai passar uma estrela cadente hoje? E o Rio fala, não faço ideia, por quê? E ele, só seria lindo se a gente visse uma, mas como a gente não sabe se vai ter uma, por que a gente não faz um pedido pra Lua? Aí o Rio dá um sorrisão e fala, pode ser, mas o que você pediria? E o Ter, pediria inteligência, dedicação, prosperidade e comer o que eu quisesse sem engordar. Pedidos que fazem muito sentido, mas nesse momento eu reparei que ele não pediu nada que se relacionasse com ele e o Rio, que ele não pediu amor, nem nada, nem pra estarem juntos para sempre, nem coisas do tipo, mas enfim, depois eu comento porque eu tô incomodada com isso. Eu até pergunto, e você, o que você pediria? Aí o Rio fala, eu não quero pedir mais nada, eu só quero ficar ao seu lado para sempre. E isso já me deixa muito feliz. E aí o Ter dá um sorrisão e fala, a Lua me contou que essa pessoa aqui nunca vai abandonar você. E aí ele emenda falando, então eu quero trocar meu pedido. E aí o Ter fala, então eu desejo que a gente possa ver muitos céus estrelados e muitas luas juntos. E aí o Rio dá um sorrisão e fala, beleza, combinado. Eles terminam o take, né, em frente à praia, lindos, belíssimos, felizes, fofos e maravilhosos. E aí, antes da gente ir para os nossos queridos Johan North, o que eu queria falar sobre esse chip e esse casal? Eu achei que o chip deu bom, achei que deu certo, achei que tinha química, achei que eles ficavam muito bem juntos, achei que tiveram ótimas cenas juntos, mas eu achei que a série gastou pouco tempo desenvolvendo o relacionamento deles, sabe? Mostrando mais eles juntos, não só juntos, sorrindo um pro outro de mãos dadas, mas conversando, inclusive tendo contato físico, porque se você... Aliás, nem precisa ir tão longe comparando com como foi com Johan North. Falando deles mesmos, a gente só viu eles nessa vida, de mãos dadas, sorrindo um pro outro, sem ter conversas mais profundas, e, né, fora que o flashback também tinha alguns problemas no flashback, mas beleza, vamos deixar isso pra lá. Só realmente colocando que, é uma pena mesmo, porque é um casal, um chip que tem potencial para render muito enredo, muito mais cenas, muito mais coisas. Houve N
oportunidades, né, deles fazerem isso, né, tanto conversar quanto se pegar, inclusive, que é saudável, né, gente, vamos combinar. Leia-se pelo outro casal, né, dessa fase que aproveitou muito mais, né, teve muito mais chances de estar junto, no geral, não só fisicamente. Então, eu acho que, infelizmente, a série não respeitou esse casal e a gente perdeu muito com isso, né? E é uma pena. Ai, como eu lamento daquela cena quando ele recebeu o Ter de toalha no apartamento. Como eu lamento aquilo ter ficado só no descontentamento do Rio porque o Ter novamente afastou ele, sabe? E assim, os dois se amam, os dois se querem, né? Os dois já estavam... eu não lembro se... Não, aí não estavam namorando ainda nessa cena, mas um pouquinho depois começaram a namorar, então por que não, né? Por que não? Mas assim, a distância entre as cenas, o contexto das cenas, cara, não foi bem construído, assim, humildemente falando. E é uma pena, mas enfim. Ponde, Kohart, vocês seguem sendo lindos. Eu acho que o chip deveria continuar assim, eu acho que talvez esses mesmos personagens devessem ter uma segunda chance, né, de ter um desenvolvimento melhor, porque infelizmente eu acho que não tiveram. Beleza, vamos para os nossos queridos Johan North, né? Estão Johan North lindos, maravilhosos, perfeitos, porque sim, eles são lindos, maravilhosos e perfeitos, caminhando na praia, e aí o North até fala, agora eu entendo porque o Ter ficar tirando fotos do rio o tempo todo pra ficar olhando depois, porque assim, ele tava pedindo pro Johan posar pra ele tirar fotos, né? E, gente, o boy dele é um negócio de outro mundo, né? Estonteante, magnânimo, maravilhoso, um homão do caramba, então, né? É normal, né? Compreensível o encantamento. E aí eles seguem caminhando, conversando, e aí o North fala pro Johan, você faz ideia de como tudo tá tão perfeito agora? E tá tão perfeito, mas tão perfeito que eu tenho medo que acabe, eu tenho medo que você enjoe de mim, que aconteça alguma coisa. Eu disse pra mim mesmo que eu ia te amar como se não houvesse amanhã, mas é difícil pra mim não me sentir assim. E aí o Johan fala pra ele, você já pensou no seu futuro? E o North fala, pensei, eu quero dar uma vida melhor pra minha mãe, eu quero ter uma família, quero ter uma casa, né? E aí o North pergunta pra ele, e você? Quais são os seus sonhos? E o Johan responde de pronto, são você. Ai, meu Deus do céu, nessa hora eu passei tão mal, agora mesmo eu tô passando mal de novo. Eu não aguento tanto que esse menino é apaixonado, gente, eu não consigo conceber, eu não consigo lidar com isso. Pela misericórdia, como vocês querem que desapegue desses dois com esse menino falando isso em pleno último episódio, em plenos últimos 8 minutos? Não tem condições assim, mas tudo bem, vamos lá. Recomponha-se, né? Foco. Ele disse, meus sonhos são você. E aí ele continua falando, né? Antes de você chegar, eu nunca quis ser ninguém e nem fazer nada especial na vida. Se você não tivesse chegado, eu provavelmente viveria um dia após o outro sem rumo nenhum. Então, meu sonho sempre foi você. Onde você quiser ir, eu vou te levar. Tudo que você quiser fazer, eu vou te apoiar. Então, se eu não pudesse amar você, eu provavelmente não amaria ninguém. Por isso, por favor, fica comigo pra sempre. E aí o North, né, todo emocionado, né, acho que eu tô mais emocionada que ele, mas tudo bem, responde sim, pra sempre. E aí o Johan diz, eu te amo, North. E o North responde, eu também te amo. Aí eles se beijam e o take termina com eles na praia, se amando, e é a coisa mais linda do mundo. E eu preciso muito de um spin-off de Johan North, senão, meu Deus, que eu vou fazer da minha vida sem esses dois. Ai, Senhor, completamente emocionada, completamente enlouquecida. Se a série tinha a intenção de deixar os fãs em situação de calamidade, eu preciso falar que comigo eles conseguiram completamente. Esses dois juntos, quem teve a ideia de juntar Maxi Kibaz, você que fez isso, você estava certo. Muito certo. E assim, quem sabe não rola, se não acontecer o spin-off de Johan North,
Quem sabe não rola um especial pra gente ver mais de Johan North, quem sabe não rola um novo BL com Maxi Kibas, talvez um mais adulto, mais maduro também, seria bem legal de ver com esses dois e renderia muito com certeza. Enfim, eu aqui divagando e sonhando, gente, porque eu não sei se vai acontecer de eu desapegar desses dois, eu acho que eu vou ficar pra sempre com aquela sensação de ai, pelo amor de Deus, quando é que eles vão voltar? E assim, sendo muito, muito honesta com vocês, eu até sou consciente, mas muito do meu sentimento em relação a certos chips não é, né? Por mais que eu saiba, menina, não tem chance, acorda, né? Fica lá com as suas boas lembranças, com o seu BL que você ama e segue sua vida, né? O primeiro exemplo disso é Turn Type, né? Não vai rolar, né? Não importa o quanto eu ame aquele BL, aquele chip junto, acabou e é isso, é a vida, acabou, né? Anki não, né? Ouvi falar outro dia que Taiwan costuma repetir chips. Isso destruiu, quebrou meu coração. Porque Chris e Xuan nasceram pra ficar juntos, né? Como chip, né? Falando aqui com a minha parte consciente e racional. E aí eu precisava muito que Maxi Kibas ficasse sendo um chip pra sempre. Mas é isso sou eu, né? Enfim. Deixa eu parar de devagar aqui. Não sei se é o caso de todo mundo que vai ver o vídeo, ou se é de algumas pessoas ou não, mas sendo muito objetiva, é uma boa série, tem coisas muito boas. Pra mim, a melhor coisa da série, sim, é Johan North, né? Não vou abrir mão de afirmar isso com todas as minhas forças, mas tem outras coisas também que podem ser divertidas, legais de ver, então super recomendo pra quem esteja procurando uma série leve, gostosinha, com muito, muito, muito amor envolvido, especialmente na história de Johan North. Só você vai ter que ter um pouco de paciência, porque leva um tempo pra chegar na história deles. Mas até chegar, até que é um BL que, beleza, você continua assistindo ali. Até porque, né, gente, Ponte Kohart, né, são dois meninos lindos, dois queridos, e a gente insiste porque eles merecem sim. Espero que vocês tenham gostado da resenha, né? Uma resenha um pouco emocionada pra variar, né? Forever You tem Johan North, e aí quem viu o primeiro vídeo de Forever You, o primeiro e o segundo vídeo, né, de Forever You, tá ligado que eu sou parada nesse chip, parada, pirada. Então, algumas coisas acabam ficando emocionadas demais. Mas eu espero que vocês tenham curtido esse compartilhamento de impressões, né, em relação à série, e também acabou levando um pouquinho mais de tempo, porque tinham alguns pontos que eu achei pertinente falar sobre. Obrigada por assistir, e esse foi longo, hein? Eita! Enfim, voltem para mais vídeos, abraços!